Hoje o assunto é sério. A gente vai falar de sexualidade infantil e até mesmo devido ao que vem acontecendo aí, né, pedofilia estourando, né, em relação, né, resolvi fazer essa live em relação a esse estupro que aconteceu com essa menina de 10 anos de idade. E aí, falei, bom, vou preparar uma live para ensinar os pais a como educar os seus filhos, a ensinar a educação sexual para os seus filhos. E a gente vai falar desse tema delicado, mas extremamente necessário, porque estatisticamente falando, 70% dos casos de pedofilia são praticados por pessoas que são conhecidas, familiares ou amigos, ou seja, pessoas que são muito próximas às crianças, tá? Por que é importante nós educarmos os nossos filhos para que eles então saibam identificar? Por que é importante, né, a gente identificar e ensinar a criança se ela está sendo vítima de abuso, né? Como eu falei no início da live, 70%, 62% a 70% dos casos são feitos, né, é realizado no meio ou dos familiares ou dos amigos da família, né? E por que em geral é feito exatamente por pessoas próximas? Primeiro porque é necessário ganhar a confiança da criança, tá? E geralmente quem ganha a confiança da criança são pessoas que ela já tem conhecimento, que ela já conhece. Então é muito mais fácil para esse louco, porque quem pratica pedofilia não é uma pessoa normal, e os casos vêm aumentando. Existe também, né, a pedofilia pela internet. Então deixo aqui um alerta para os pais, que é de extrema importância que os pais vigiem o que a criança está vendo. Às vezes a gente acha que a criança está num ambiente seguro dentro da internet, porque está no seu quarto, mas não, a pedofilia também acontece e essas pessoas estão disfarçadas de nomes infantis, né, dá uma idade menor do que tem e vai ganhando a confiança, tá? Uma das coisas que é extremamente importante, né, ensinar a criança para que ela não aceite nenhum tipo de brinquedo, brinde, para que ela não acompanhe. Eles usam muito cachorrinho também, né? Cachorrinho geralmente é engraçadinho, então você está na pracinha, alguma coisa assim, e facilmente a criança, né, brinca com o cachorrinho pequeno e daí vai ganhando a confiança dessa criança e então pode acontecer. Olha, já aconteceu um caso de uma conhecida minha que no mercado, né? A criança saiu para pegar um objeto e ela foi molestada dentro de um supermercado. Então é extremamente importante ter essa atenção. Às vezes a gente acha que a gente está num ambiente seguro, controlado, como uma festa de aniversário. É claro, gente, que não é também para sair desconfiando de todo mundo, mas é de fato para ter muita atenção, tá? 62% da pedofilia realizada se dá por pessoas conhecidas, tá? Próximas da família ou os próprios parentes, tá? E esses parentes também podem ser bem próximos, inclusive tios, irmãos, avô, pai, tá? Mãe, enfim. É claro que o índice maior de pedofilia se dá com os homens praticando, mas há também as mulheres, tá? Então é importante a gente ter muita atenção e a gente então ir explicando e falando. Existe um tabu, né? Eu não vou falar isso com a criança porque isso pode despertar algo que a criança nem esteja pensando, tá? Mas, enfim, as crianças hoje em dia, inclusive, elas dançam, rebolam, então tudo isso chama a atenção desses malucos. Então é importante sim, né? É importante, inclusive, ensinar, né? Principalmente as meninas, né? A não levantar saia, não baixar calcinha. E a mesma coisa em relação aos meninos, na frente de todo mundo. Claro que a criança, ela é muito inocente, certo? Ela não faz nada disso pensando... instinto, é instintivo. As crianças são instinto puro. A maldade está na cabeça dos adultos. Da criança, não. Ela é extremamente instintiva, tá? Então, a gente realmente, né, como disse aí a Patrícia, a gente precisa ter muito cuidado e atenção com as nossas crianças, tá? E a forma como a gente tem de ensinar essa criança, primeiro é instruí-la em que partes do corpo as pessoas que não sejam da família
possam tocar. E eu, pelo menos particularmente, eu não gosto muito, né? Eu nunca deixei os meus filhos com intimidade de banho que não fosse comigo, certo? Eu acho que esse tipo de intimidade, né, a gente deve deixar, claro, na escola, na creche, sim, aí não tem jeito. Tem monitoramento interno, tá? Como a gente deve evitar que pessoas que não sejam muito próximas, tipo avô, sei lá, eu acho que a avó, mãe, sabe? Mas o banho, eu acredito que deva ser pessoas assim bem íntimas. Mas existe aí alguns sinais que a gente pode observar na criança e que a gente pode tá dando dicas, né? Se a criança ela está se comportando de uma maneira diferente. Bom, primeira coisa que a gente deve ensinar para a criança é que ela tem o direito de dizer não. Em geral, como são pessoas conhecidas, essas pessoas elas vêm com muita barganha, né? Toma aqui um docinho, se você deixar eu tocar em você, eu vou te dar um presente, o que você quer? Entende? Então a gente tem que ensinar a esses filhos que eles não devem aceitar nada que seja de estranhos, e que eles não devam aceitar presentes de pessoas que eles não conhecem direito, ou mesmo de familiares em troca de alguma coisa, principalmente de toque no corpo. Então, a criança ela precisa ser ensinada que o que incomoda ou o que ela sente constrangida, ela pode dizer, né? E falar não bem firmemente, dizer não, eu vou falar com o papai e com a mamãe e sair correndo, certo? Ensina mesmo a criança, ela não precisa, porque em geral a criança ela se sente ameaçada. E é engraçado que os pedófilos, de uma forma geral, eles não ameaçam veladamente, sabe? Porque eles sabem que de alguma maneira essas crianças elas vão se sentir constrangidas de ficar perto deles novamente. Então eles não costumam fazer ameaças, né? A não ser que seja um louco mesmo. Mas em geral eles vão muito pelas beiradinhas, sabe? Eu tô fazendo carinho, isso é carinho, eu gosto muito de você. Então, em geral, é uma forma sedutora, mas uma forma que não seja agressiva para a criança. Para que, óbvio, o pedófilo ele quer sempre manter o contato com aquela criança. Tá? Então ele vai fazer de tudo para cativar mais essa criança, né? E não fazer alguma coisa para assustar e que essa criança então não tenha mais aproximação dele, tá? Então um dos sinais que a gente deve então prestar atenção, então é dar voz à criança. Então se a criança ela começar a se sentir mais, se vocês perceberem que ela está estranha, que ela está reclusa, que ela está irritada, né? Que ela fica nos cantinhos. Isso é um sinal de alerta. E é importante que os pais cheguem próximo a ela e digam, pode falar o que você está sentindo, a mamãe está percebendo que você não está bem, está acontecendo alguma coisa, né? Tem alguma coisa que eu precise saber? Eu acredito no que você fala, tá? É muito importante os pais darem credibilidade para o que ela for falar. É muito importante. Então, dar voz, dar credibilidade para a voz da criança, né? E reforçar que você acredita naquilo que ela está falando. Tá? Isso é muito importante, porque a criança, quando ela sente confiança no adulto, né, na mãe, no pai, ela vai dizer. E às vezes é até necessário pressionar um pouco, tá? Porque a manobra que esses pedófilos utilizam faz com que a criança se cale. Tá? E eu volto a dizer, nem sempre eles ameaçam, porque eles querem que a criança se sinta, entre aspas, à vontade com eles. Então, em geral, eles não ameaçam, tá? Salvo exceções, mas pelo menos o que eu leio e eu vejo que não há uma ameaça total. Então, a estratégia é dizer bem claramente que a criança não deve aceitar doce, bala, brinquedo, sabe? Nada em troca de deixar que ele toque no corpo da criança, tá?
Isso é muito importante a gente falar isso bem claramente para a criança. Então, é dizer não, não toque em mim. E a criança pode dizer isso alto e claro, porque isso faz com que o pedófilo se sinta ameaçado, tá? Ensine então seu filho sobre as partes íntimas, né? Às vezes a gente tem esse tabu de falar das partes íntimas, tá? Então a criança ela precisa inclusive saber nomear cada parte do seu corpo, mesmo as menores. E se a família quiser utilizar apelidos, né, de acordo com o que vocês estão acostumados a fazer, então que vocês utilizem. Crianças maiores a gente já orienta que utilize o nome científico mesmo de cada parte do corpo, né? A fisiologia normal de cada corpo. Então, apenas orientar que apenas os pais, e se a criança frequenta uma creche, agora não nesse momento, mas se ela frequenta uma creche, normalmente aquela tia que já está acostumada a dar banho, em geral nas creches é a mesma, né? Tia auxiliar que dá banho. Então, apenas... em geral, inclusive as creches, boa parte delas, as partes íntimas, elas ensinam que a própria criança lave. Aliás, essa é uma recomendação que eu dou para os pais. Ensine a criança a lavar suas partes íntimas dentro de casa para que na creche ela possa também lavar, mesmo crianças pequenininhas de 2 anos de idade, tá? Então, ensine ela a lavar, pelo menos na escola. É óbvio, quando chegar em casa, você dá um banho melhor. Ela não vai lavar direito, mas ela dá um banho melhor. Porque aí a própria criança, ela faz a sua higiene. E ela já vai ensinando, aprendendo que ela não deve deixar ninguém tocar nas partes íntimas dela. Então, nomeie as partes íntimas para a criança com um apelido ou com o nome científico, se elas forem um pouquinho maior. Então, fiquem atentos aos sinais. Se a criança que antes era alegre, brincalhona, sorridente, ela começa a ficar mais amuada, mais triste, mais no canto, com dificuldade de sono, sonhando, tendo pesadelos, ficando sobressaltada, tá? Fiquem atentos. Outra coisa também que deve ser considerado por exemplo, uma pessoa que antes ela se dava bem, né? E de repente ela começa a parar de sorrir quando essa pessoa se aproxima, tá? É um sinal de alerta, né? Ou essa pessoa deu uma bronca muito grande nela, ou ela está sendo vítima de abuso dessa pessoa. Então é muito importante observar o comportamento que seu filho tem em relação às pessoas, principalmente as mais próximas, parentes e amigos. Se ela antes sorria para essa pessoa e de repente ela passou a não sorrir mais, é um sinal de alerta, tá? E pressione mesmo, com um jeitinho, mas vai perguntando, vai insistindo e a criança acaba soltando. Lembrando que se ela sentir confiança de falar, acolha, não ameaça. Se você for ameaçar essa criança, dizer, me conta, anda, o que está acontecendo? Ela vai se sentir mais insegura. Em geral, ela se sente culpado, tá? Pelo fato dessa pessoa estar tocando, porque a criança sempre se coloca numa posição de vítima mesmo. Então, se essa criança se perceber, né, que ela está sendo coagida, provavelmente ela não vai contar nada, tá? Cláudia está dizendo, nossa, hoje é uma preocupação enorme, o mundo está muito louco. Acho que eu seria uma mãe paranoica hoje em dia pela quantidade de casos que estão surgindo. Sim, por isso, Cláudia, que é muito importante que os pais comecem realmente, desde muito pequenininhos, a ensinar seus filhos a não deixar que ninguém toque no corpinho delas, tá? Então, o mundo das crianças é um mundo colorido, tá? Então, uma das coisas é exatamente observar a forma como a criança está brincando. Então, se ela antes tinha uma brincadeira mais suave, mais risonha, e aí ela começa a brincar mais de forma apática ou perde o interesse por brincar. Se ela antes desenhava de forma colorida e ela começa a desenhar mais em preto e branco, ou ela começa a se desenhar muito chorosa ou com cara de mal. Enfim, observe os desenhos e observe a forma como a criança está brincando, porque a criança ela se expressa, né, os sentimentos dela no lúdico, na brincadeira, tá? Então, e a mesma coisa também em relação ao apetite, tá? Sono e apetite costumam também ser alterados. Então, se ela tinha um apetite normal, ela passou a não querer comer,
E se ela também dormia bem e passou a não dormir, isso também é um sinal de alerta, tá? E é claro, vai deixar trauma? Sim, vai deixar trauma nessa criança, tá? Mas a superação desse trauma, ele vai começar quando o abusador parar realmente de praticar esses atos loucos, tá? E é preciso ter muito apoio por parte dos pais. Você vê que essa menininha mesmo, quando foi pego, né, o estuprador foi pego, ele falou assim, que bom, ele foi preso, agora o vovô vai poder sair na rua. Quer dizer, olha como é que na cabecinha dela, quer dizer, o homem era um perigo e provavelmente ele utilizava, né, de alguma ameaça sobre ela. Tipo, se você vai ver, ela tinha uma ligação com esse avô muito forte e vai ver, ele ameaçava dizendo que se ela contasse alguma coisa para alguém, que ele iria pegar o avô dela. Para ela verbalizar isso, eu estou supondo, imaginando que esse, né, pode ter sido uma estratégia que ele utilizou para que ela ficasse calada, tá? Edilmar está colocando o diálogo permanente e aberto com os filhos favorece que eles possam, da mesma forma, expor algo que venha acontecer. Sim, é extremamente importante a aproximação dos pais com seus filhos, e os filhos precisam ter a liberdade de falar tudo com os seus pais. E de que maneira a gente pode ensinar os filhos a fazer isso? É a gente sempre ter, como eu sempre falo aqui, aquela escuta ativa, escuta empática, eu genuinamente escutar essa criança para que ela tenha liberdade de falar o que ela quiser, tá? E se a gente tiver que chamar a atenção, né, dessa criança por algo que ela esteja falando, que a gente possa falar de uma maneira suave, de uma maneira tranquila, de uma maneira que ela possa entender que o ato que ela praticou foi um ato legal. Mas se a gente fizer isso de uma maneira assertiva, a criança não vai ter medo de falar com a gente sobre as coisas, tá? Tudo depende da forma como a gente se comunica, tá? Bom, eu trouxe para vocês aqui, tem um projeto rolando, que o nome do projeto é Quebrando o Silêncio, muito legal. Quem depois quiser, me manda um inbox, eu mando para vocês esse material, professores, também deve ter essa educação sexual sim na escola, tá? Às vezes os pais falam, para que vai atiçar isso? Nada, a sexualidade já está explícita na televisão, nos programas, até mesmo em desenhos animados. Então, é melhor que a criança saiba através de nós responsáveis, tá? Aí as pessoas perguntam, mas eu devo falar tudo? Não, gente, a gente deve falar o necessário de acordo com a idade da criança, tá? A gente deve falar o necessário de acordo com a idade da criança e também de acordo com a própria curiosidade dela, certo? Porque se a gente também for dar explicações que a criança ainda não tem maturidade para entender, então é melhor que a gente só se restrinja à curiosidade dela. E as crianças têm essa curiosidade. Elas já começam já desde pequenininhas. Porque se é um menino, por que o meu... Eles falam, sei lá, pintinho, digamos, meu pintinho é pequeno, do papai é grande. Da mamãe é cabelo, meu não tem, né? Vulva, seja lá como é que vocês... Perereca, né? Enfim, nomeando... E eles já têm essa curiosidade. Então, à medida que eles vão fazendo perguntas a respeito dessas partes íntimas, vocês vão respondendo. A Vilma está dizendo que concordo plenamente que deveria ter na escola. Sim, é muito importante, até porque as crianças elas costumam prestar muita atenção no que o professor fala. Inclusive, muitas vezes a mãe está ensinando alguma coisa dentro de casa e aquela criança está ali dizendo, não, mas a tia não ensinou assim. Então, a autoridade do professor é extremamente importante. E aquela coisa da própria didática, e ali está aprendendo no coletivo e trocando informações, inclusive com outras crianças, já para as maiorzinhas. Então eu vou mostrar para vocês o semáforo do toque. Achei tão fantástico esse material, estava pesquisando, e eu achei muito legal, inclusive tem uns videozinhos aí também na internet de uma professora explicando na escola, né? Desenhou o bonequinho no quadro e começou a mostrar, né, o que era permitido, o que não era permitido. Então, o semáforo, como eles já estão acostumados, né, verde você pode, o amarelo é sinal de alerta e o vermelho não pode. Eu vou mostrar para vocês, tomara que dê para ver, espero que dê para ver, tá dando para ver? O toque, o semáforo do toque, tá? E aqui estão as partezinhas do corpo da menina e do menino, e aqui tem a carinha feliz do que pode, amarela de alerta e o vermelhinho, né, com a carinha fechada, não pode tocar de jeito nenhum, tá? Então, olha aqui,
né? Aqui tá a cabecinha da menina e do menino, no cabelo pode tocar? E aí você vai fazendo essa educação com a criança. Sim, pode, é o semáforo do verde, tá? Aqui no peitinho, ó, peitinho, vulva, não pode. Aqui, ó, no pênis, não pode, vermelho, não pode de jeito nenhum, tá? Ah, pode tocar no ombro? Verde, pode tocar no ombro. E aí, nesse videozinho, tá falando, pode tocar na barriguinha? Aí a professora fala, na barriguinha é sinal de alerta, mas só se for para fazer cosquinha. Então, se for para fazer cosquinha, pode, entendeu? E na perninha? Na perninha pode? Perto da área, né, íntima? É amarelo, sinal de alerta, não pode. Nos pezinhos pode? Pode. Então, esses, né, semáforo, né, de um mapa, acho que ilustra muito bem a criança, né, o que pode e o que não pode dizer mesmo, tá? Não tenha vergonha, nada vai acontecer com você, mesmo que você receba alguma ameaça. Você precisa dizer para a mamãe se alguém está fazendo algum mal para você, mesmo que seja em forma de carinho e de demonstração de afeto, tá? Então, esse é um semáforo que eu achei bem interessante, essa educação sexual, né? Do que pode, o que não pode. Também é importante, aqui não tem as costas, mas também dizer do bumbum não, certo? Isso aqui, né? Não faça apenas uma única vez, não. E tem vários livrinhos também, né, pessoal, falando de educação sexual, né, de uma maneira lúdica, vocês podem ensinar seus filhos. Eu acho que, assim, esse tema veio, eu trouxe em função do que está acontecendo agora, um absurdo isso, mas infelizmente o número de casos tem aumentado muito, tem o cyber, né, cyber também pela internet, onde muitos pedófilos também ameaçam e ficam pedindo para que a criança mostre a parte do corpo, e a gente também tem que alertar que a gente não deve permitir, né, que nenhuma criança mostre seu corpo para ninguém, mesmo que seja conhecida. A Vilma tá legal, falou muito legal esse semáforo, sim. Gente, às vezes também, quando a criança, né, por exemplo, uma família foi descoberta que alguém, né, enfim, estava abusando da criança, às vezes é necessário um apoio psicológico, tanto para os pais, enfim, para os seus familiares, quanto para a criança, tá? Ainda mais se a criança for um pouco maior, né? Quando a criança é um pouco menor, às vezes o apoio psicológico é para os pais, para que os pais estejam bem e que eles possam dar apoio para os seus filhos, tá? A experiência que eu tenho, né, de adultos que foram abusados sexualmente, enfim, é um trauma que consegue ser superado, tá? Mas é necessário muito esse apoio da família, tá? Vilma, muitos pais ainda evitam falar desses assuntos com os filhos, mas isso é um erro. Foi o que eu falei no início, é um erro. A gente realmente precisa tocar nesse tema, é um tema extremamente importante e necessário, tá? E não tem que ter tabu, pessoal. Gente, a coisa mais natural é o nosso corpo. E a criança, na verdade, ela lida com esse corpo muito mais facilmente, muito melhor, sem tabus do que nós. Então, vamos falar sim, desde muito pequenininhos, tá? De uma maneira lúdica e fazendo com que a criança entenda o que pode e o que não pode e que ela procure ajuda. Se for na escola, né? Como tem, infelizmente, às vezes, alguns professores, principalmente os homens, né? Que se aproximam, porque isso é muito comum também. Existem pessoas que são como treinadores, né? Pessoas que são esportistas, né? Você já viu aquela ginasta também que foi vítima de pedófilo pelo treinador dela durante anos e anos. Então, a gente precisa entender que esses malucos, esses doentes, eles acabam arrumando empregos, né, que fazem com que eles se aproximem das crianças, que eles estejam em contato com essas crianças, tá? Então, vamos alertar os nossos filhos, os nossos pequenos. Edilmar está colocando que no mundo globalizado de hoje, os pais precisam rever conceitos e serem mais próximos dos filhos. Sim, isso eu sempre venho falando muito. Esse vídeo, aliás, a partir de hoje eu vou começar a subir os meus vídeos, eu vou salvar eles no meu celular e eu vou subir para o YouTube, no meu canal, tá? Psicóloga Grace Falcão, no canal do YouTube. Então eu vou colocar todos esses vídeos lá para vocês acessarem quando vocês quiserem, que lá fica mais organizado, vai ter legenda. Enfim, eu vou formatar os vídeos, estou dando aí uma cara nova, tá bom? E eu vou aguardar vocês, então, lá no YouTube. Assinem, compartilhem, tá?
para que eu possa cada vez trazer mais conteúdos para vocês, tá bom? E é isso. Um beijo grande para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!